Oi, Maíra, tudo bom? Ó, você chegou no clímax do evento, de fato. Deixa eu colocar, vamos ouvir um pouquinho, ver o que Por a favor, e eu Maíra... queria saber os quantitativos. A gente já tem estimativa de público? Eu acho que ainda não tem. O Pai Nosso, que foi a oração que Deus deixou para todos nós. Vamos lá? Lindamente, porque não é para gente, é para Deus, é para o Criador dos céus e da terra. E um dia, todos os joelhos se dobrarão e toda a língua confessará que Ele é Rei. E nós não estamos usando da fé, nós não estamos usando da fé dos nossos irmãos, não. É porque a palavra ela tem poder de libertação. A palavra de Deus ela é viva e ela se renova a cada manhã. Ah, como os nossos inimigos têm medo dessa palavra. Se trazer à existência, algo sobrenatural vai acontecer. E nós já estamos vivenciando. Lucas 12:2 está fazendo efeito na nossa nação. Então, que vocês agora mentalizando, olhando para esse céu azul. Que céu lindo. Obrigada, Senhor, pela tua criação. Obrigada pela nossa vida. Obrigada pela... Maíra, eu vou até interromper um pouquinho aqui, porque eu já imagino que a gente tem muitos elementos só com esse trechinho da fala da Michelle. Quer dizer, é um evento evangélico. Acho que, é assim, não tem muito... É uma pregação cristã com um acento, um sotaque evangélico, mas é uma pregação, é uma oração. Ela está pregando. Sim. É assim, isso é muito o que a gente vem conversando, né? Como que o discurso político ele está adotando uma outra gramática, ele está adotando uma outra linguagem, que é a linguagem religiosa. Ela que está promovendo esse enraizamento. Porque se ela estivesse aí falando de economia, porque o governo está relaxando a disciplina fiscal, ele saiu de um déficit zero para 0,5% de superávit, acho que foi essa decisão, né? Reviu o arcabouço fiscal a meta fiscal em 0,1%. Ela não ia estar engajando. E ela, sobretudo, estaria alijando as classes populares. A gente não tem um movimento dessa magnitude só com elite. A gente não tem um movimento dessa magnitude só com aqueles que antes se entendiam como sendo de direita, né? PSDBistas, antipetistas, que eram um escopo elitizado. Essas pessoas, elas se amalgamam, principalmente as classes populares, porque elas veem na oferta de discurso do campo progressista pouco daquilo que as conecta. A linguagem republicana, a linguagem política tradicional republicana, que fala de direitos, que é a linguagem do campo progressista, ela tem mais dificuldade de atingir uma população que não goza de direitos e que não tem esse léxico familiar, porque ela não usufrui desses direitos. Então, a linguagem religiosa ela surge como algo que faz mais sentido para aqueles que no seu cotidiano não têm direitos, têm esperança, têm fé, que é disso que ela está falando. Fé, esperança, magia. Então, assim, são componentes que permitem esse enraizamento do bolsonarismo como um movimento social. É disso que essas imagens têm que deixar bem nítido para a gente. Isso é um movimento social. Isso não é uma prestidigitação das redes. Isso não é o algoritmo do Elon Musk. Isso não é uma idiotice coletiva. Isso tem algum sentido. Tem capilaridade social. Perfeito, sempre muito bom ouvir a Maíra Goulart. Deixa eu colocar de novo aqui nesse destaque para a gente. Espera aí, vamos colocar aqui, porque eu estou pegando aqui emprestado uma transmissão ao vivo. Tem muitos canais transmitindo, né, esse evento. Agora, você está insistindo, e eu sei que você pesquisa muito essa área, e você está com muita atenção. Inclusive, eu estou tirando um pouquinho você, porque se você não estivesse aqui, você estaria atenta ali ao que a Michelle está falando. Daqui a pouco deve entrar o Bolsonaro também, o Malafaia acho que também vai entrar agora, né? Pelas características desse processo no Brasil. É um processo social, né? Não é uma coisa específica, uma estratégia da direita, né? Uma coisa
que, digamos, eles flanam Bolsonaro, Malafaia, Michele e companhia, eles flanam nesse processo social. Evidentemente que eles têm a participação deles de desencadear e de potencializar isso. Fica difícil, né, Maíra, para combater esse tipo de coisa. Perfeito. Eles oferecem um discurso que antes não estava no cardápio. Eles oferecem para o cidadão um conteúdo discursivo, mas também uma forma que, quando a gente estava trabalhando no campo da linguagem republicana, mesmo do centro-direita, centro-esquerda, não tinha ainda a extrema-direita, essas preferências que precisam de uma linguagem religiosa, que precisam de um conteúdo mais radical. Essas preferências não encontravam representação no campo dos discursos políticos. Não tinha essa oferta. E é isso que a extrema-direita vem oferecendo. E é claro que, quando você apresenta algo, muitas daquelas preferências que eram indefinidas acabam se conectando com esse discurso. Então, não só representa preferências pré-formadas, como pré-configura novas preferências, aumentando o espectro de atuação da extrema-direita. Tá aqui, vamos ouvir um pouquinho, acho que é o Geyer que está em cima agora. Estamos aqui apenas lutando pela liberdade do povo brasileiro. O Brasil se tornou hoje um cenário da batalha pela liberdade no mundo inteiro. O mundo inteiro está olhando para o que está acontecendo no Brasil. O mundo inteiro sabe que aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, nesse domingo, o povo brasileiro... Isso aqui para mim também já é suficiente, quer dizer, olha só quanta informação que a gente vai ter depois desse manifesto. Acho que ele, do ponto de vista do conteúdo, gostemos ou não do conteúdo, ele está muito mais forte do que o de São Paulo. Por quê? Porque eles estão trazendo essa questão do Elon Musk, da denúncia, desses ataques ao Alexandre de Moraes, ao STF brasileiro. E esse discurso, Maíra, eu quero que você fale sobre isso, do Brasil ser esse centro de luta pela liberdade democrática, que é um simulacro, mas que é um discurso, e é um discurso real. Maíra. Sim, essa manifestação, ela vem num acúmulo e num crescente em relação à manifestação passada. E as duas mostram que esse processo ascendente é o processo de recuperação da extrema-direita no Brasil e amparado num processo de recuperação global, com o Trump vencendo inúmeras primárias e se apresentando como um candidato fortíssimo para o pleito que vai acontecer em novembro. Então, a gente tem essa dimensão sistêmica forte. Elon Musk. Por que o Elon Musk é tão importante? Porque faz essa conexão global com as extremas direitas no mundo, principalmente nos Estados Unidos. Todas as atenções estão voltadas para a eleição do Trump. O que a gente está vivendo nesse momento é um momento de reconfiguração da extrema-direita após duas derrotas importantes, que foi a derrota do Trump nos Estados Unidos e do Bolsonaro no Brasil. Depois disso, ocorreu tanto que Trump e Bolsonaro, muito mais Bolsonaro do que Trump, sumiram, voltaram-se para dentro. Aí muitas pessoas, né, não nós, acreditaram que o bolsonarismo estava em crise, que aqui ia acabar. A gente tem agora uma reconfiguração e um fortalecimento dessa extrema-direita, não só no Brasil, como no mundo. E uma coisa que eu queria chamar a atenção, você estava conversando com o Folene, eu estava ouvindo, sobre o Valdemar. A presença do Valdemar, ela chama atenção para algo que está no sentido um pouco diferente, né? Enquanto a gente tem esse plano do carisma, da extrema-direita, do conteúdo forte ideológico, eu não queria sair daqui sem falar isso. A gente tem essa extrema-direita organizada e disputando de uma maneira muito eficiente as eleições municipais, Conde. O Valdemar, ele é um grande fazedor de política, né? E ele tem como objetivo que o PL tenha mais de 1.000 prefeituras esse ano. Eu tenho assistido algumas campanhas do PL na televisão, aqueles pílulas, né? São campanhas cujo discurso é um discurso muito atento
né, muito atento às preferências da população mais carente, mais pobre. Não é um discurso, como foi em um dado momento o discurso do Bolsonaro, para elites. Eles estão dirigindo os canhões para as classes populares porque estão percebendo esse potencial de enraizamento, não só pelo campo ideológico, né, o campo ideológico aí eu coloco esse conteúdo conservador, reacionário, na verdade, que é amplificado e traduzido por uma linguagem religiosa, mas eles também encontram terreno nesse campo da política tradicional, do assistencialismo tradicional, da vocalização, né, dessa ideia de pobreza, de carência, de carestia, um pouco de um léxico tradicional da política assistencialista, muito presente na dinâmica municipal, sem ser pejorativo nisso, que eu vejo contaminando o discurso desses candidatos a prefeito. E que nos discursos originários do Bolsonaro, que você sabe que eu estudo, não estavam tão presentes. O Bolsonaro, na sua trajetória parlamentar, falava pouquíssimo de pobreza, pouquíssimo de gente pobre. Então, o que eu acho que a gente está vivendo agora é um processo de enraizamento social, capilarização social, e que vai ter ecos, rebatimentos na estruturação política dessa extrema-direita. Não vão ser mais apenas discursos extremistas, mas uma classe política que vai estar bem posicionada em suas prefeituras e que, portanto, vão abrir as portas para as campanhas de 2026 de deputados federais e do presidente, e isso vai se formando um sistema. Tá aqui, agora você tem uma outra pessoa aqui no palanque. Eu só quero mostrar para todo mundo aqui uma foto recente, uma foto do movimento, né, de um drone, de quanta gente que tem ali em Copacabana. Nesse momento ainda não tem estimativa de público, mas olhando assim... Dois quarteirões, né, no máximo. Pela experiência que a gente tem de cobertura dessas multidões e tudo mais, eu diria, você está falando 2 quarteirões, tem aquele cálculo clássico de 6 pessoas por metro quadrado, eu diria que tem umas 30 mil pessoas aqui, no máximo, né? Talvez menos, né? 20 mil. Vamos aguardar um pouco mais. O que você acha, Eu acho que o quantitativo é tudo. Eu acredito muito na dimensão quantitativa. A gente tem que contar as coisas. Se nessa manifestação tiver menos gente que na passada, eu acho que a gente pode abrir uma cerveja no fim do dia. Eu também acho, e eu acho que assim, é inevitável que tenha menos. É inevitável que tenha menos, porque o horário é ruim para atrair tanta gente, 10 horas da manhã. Quer dizer, eu acho que eles erraram nisso, né? Eles deviam ter marcado para tarde, não marcaram para amanhã, né? Acho que deve ter alguma coisa com prefeitura, isso aí, e eu acho que prejudicou, né, nesse sentido. E também deu uma esfriada, né? Eu acho que, embora o episódio Musk, o episódio jornalões atacando o Alexandre de Moraes, o que é isso, Maíra Goulart? Que ataques são esses ao Alexandre de Moraes? Você está acompanhando? Então, eu vou fazer o advogado do diabo como eu sempre faço. Tá bom. Não acho que a gente tem que ser... Uma coisa é, Elon Musk, de fato, não pode pedir renúncia de ministro do Supremo no Brasil. Isso é absurdo. Isso qualquer um que tem um mínimo de dignidade pátria, de senso pátrio, tem que rechaçar. Você não pode se dirigir publicamente a uma autoridade da última instância do judiciário de um país e exigir renúncia. Isso é um campo. E aí a resposta tem que ir nesse sentido de um Estado, né? Da defesa do Estado brasileiro. Não é a defesa de um governo, não é a defesa de uma pessoa. Mas esse é o ponto. Eu acho muito ruim que o Supremo Tribunal... Eu vi que o João me mencionou, eu quero mandar um beijo para ele. O Supremo Tribunal cumprindo esse papel civilizatório que ele vai ter que cumprir, de defesa dos direitos individuais e das garantias pétreas da Constituição, em um contexto no qual a população cada vez mais adere a discursos contrários a elas, o Supremo não pode ser o Alexandre de Moraes. O personalismo que tem caracterizado as performances de alguns ministros nos últimos anos, nesse contexto, tem que ser deixado de lado. E as decisões têm que ser colegiadas. Ou seja, você está concordando que existe sim um certo exagero com
esse protagonismo do Alexandre de Moraes. Aliás, é um protagonismo que é ruim para ele próprio, né? É isso que você está falando. É ruim para ele próprio e é aquilo que a gente está conversando já. Quem está fazendo essa estratégia? Essa estratégia é muito ruim. Alguém precisa estar informando esses ministros que eles têm diante deles uma tarefa civilizatória, que é garantir a ideia de direitos individuais nesse período turbulento em que a gente vê formando no tecido social um movimento denso em termos de população, com preferências contrárias à ideia de igual liberdade. O papel vai ser do Supremo ser o gatekeeper. Porque o governo, enquanto poder eleito e suscetível às pressões do demos, né, da população, ele tem menor capacidade de ser esse gatekeeper, de ser esse guardião. É o Supremo que tem que garantir. E, para isso, ele tem que ter esse objetivo central. Garantir que os ganhos civilizacionais da Carta de 88, da própria Carta de Direitos Humanos, tenham durabilidade diante desse período de turbulência da extrema-direita global forte. E, para isso, ele tem que adotar estratégias cuidadosas. Não pode ter assodamento. Não pode haver voluntarismos nesse momento. Cada passo do Supremo tem que ser muito bem estudado para que ele não se desmoralize. A gente não pode esquecer, essa controvérsia com o Supremo Tribunal Federal, ela está no DNA de todo autoritarismo contemporâneo. Contemporâneo, aí eu incluo, inclusive, a ditadura militar. A ditadura militar, uma das suas primeiras decisões, foi ampliar o número de juízes do Supremo. Da mesma forma, no caso da Venezuela, quando o chavismo chegou ao poder, ampliou o número de juízes do Supremo. A erosão do poder do Supremo em ser um guardião da Constituição é algo que está sempre sob a mira de proto-autoritários. Então, sabendo disso, essas estratégias têm que ser melhor pensadas. Perfeitamente. A esquerda mal tinha compreendido o fenômeno anterior, né, da extrema-direita, e agora já tem uma nova safra, né, para ela, enfim, compreender e encaixar algum tipo de antídoto a tudo isso aí. Maíra, vou para o bate-papo aqui. Eu não sei se você sabe, o canal chegou a 100 mil inscritos. Eu estava ouvindo no momento em que chegou. Vai chegar a 101 mil daqui a pouco, porque está todo mundo se inscrevendo aqui. Inclusive, eu quero agradecer os novos inscritos que estão chegando para acompanhar essa transmissão especial. A gente sempre faz isso, sempre faz um plantão com temas quentes políticos. Sempre vamos fazer, isso é importantíssimo. Inclusive no esquentar das redes. E também pedindo para vocês darem um like aqui na nossa transmissão, que também é muito bom para a gente alcançar muito mais gente. Olha, Deucele Mascarenhas Queiroz está dizendo: bom dia, Condão, você é 10, seus convidados são o máximo. Lília Oliveira, votei com camisa da seleção com estampa de Lula 13. Tá divertido. O Judes Bis está dizendo aqui, tá vazio, acabei de ver por outro canal, do gado até a parada LGBT em Copacabana, dá muito mais gente. A parada LGBT dá milhão, né? É na casa do milhão, né, Maíra, não é? Não tenho sombra de dúvida. Parada LGBT é uma coisa, é maior do mundo. E a Marcha para Jesus são grandes movimentos com densidade social em direções contrárias. O sonho, para mim, do campo progressista tem que ser juntar as duas. Já pensou se a gente conseguisse um dia fazer isso? Olha, eu acho que aí a civilização ia estar no caminho. O Papa ia gostar, porque ele já falou tantas vezes. Nenhum obstáculo. Não tem. Os LGBTQIA+, certamente, boa parte são religiosos, querem ir para o céu, fazem suas preces, têm sua religiosidade. E os religiosos falam de amor, tolerância, inclusão. A gente tem que ter muito cuidado. Nunca essencializar essas construções políticas que estão se configurando agora. Isso não é essencial, isso é mutável, isso é discurso. A gente tem que desconstruir, pode desconstruir. Por que a gente trabalha com análise de discurso? Porque se está no campo do discurso, a gente pode desconstruir, reformar. Maíra Goulart aqui no nosso plantão sobre o ato em Copacabana. Deixa eu ver aqui, Vera Jussara Lourenço está dizendo o seguinte: com qualquer roupa, com a que tiver, o povo que apoia Lula deve ir para a rua já.
José Mauro está dizendo, lavar a minha alma de tortura, me sequestra, me tortura para eu confessar os 800 mil rachadinhas, joias roubadas, filma e joga na rede. Eu todo borrado, confessando tortura não é legalizada. Leva Moro comigo, somos a mesma coisa, tá ok? Ele tá falando como se fosse o Bolsonaro, né? Para eu confessar os 800. Tá fazendo uma brincadeira aqui. Interessante, meu querido. Tá aqui, tá lido. Você gostou, Maíra, dessa mensagem aqui? É intenso, né? Essa defesa da tortura por parte da extrema-direita, no caso do Bolsonaro, é algo que não está presente, por exemplo, no trumpismo, né? A gente não vê uma defesa tão aguerrida do período ditatorial. E eu estava conversando, essa semana veio um professor lá de Portugal, eu já estudei lá, né? E agora a gente tem esse fenômeno do Chega em Portugal, professor Costa Pinto. A primeira pergunta que eu fiz para ele foi: o Chega tem essa retórica de defesa do salazarismo, do Estado Novo, do período ditatorial? E ele disse que isso não era um acento muito forte no discurso da extrema-direita lá, como também não é no caso do Milei. É claro que tem um revisionismo histórico, mas ele é muito, muito diluído na discursividade do Milei. O Bolsonaro passou 27 anos no Congresso falando de ditadura, de tortura, falando com muita nostalgia do período ditatorial. Isso é um elemento constitutivo do bolsonarismo que não está tão presente na extrema-direita global. Cada extrema-direita tem a sua característica, embora elas estejam totalmente articuladas, né, Maíra? A gente percebeu isso. Essa fala do Elon Musk teve o timing. O Flávio Bolsonaro no Roda Viva teve o timing, né? O Tarcísio deve ter forçado a mão ali, né? Você acompanhou isso muito de perto. O encontro do Milei com Elon Musk, enfim, eles estão articulados e a gente vê dificuldades aqui de toda a ordem para a esquerda e para os setores democráticos brasileiros. Enfim, é o desafio permanente. Deixa eu voltar aqui para Diga, esse elemento nacionalista, eu vi que você estava conversando na parte com o João, esse elemento nacionalista que aparece aí nessas camisas verde e amarelo, ele é um ponto muito diferenciável, né, do discurso de Trump e Bolsonaro. Eu trabalhei com os programas de governo dos dois, e no caso do programa de governo do Trump, esse nacionalismo tem uma conotação econômica, proteção de mercado, né? Tem um elemento de proteção da soberania, mas com uma dimensão econômica forte, ou seja, uma certa relativização das premissas neoliberais de livre mercado em defesa da proteção da economia interna. No caso de Jair Bolsonaro, isso não está presente. Há uma retórica de patriotismo que não vem amparada das ferramentas de proteção econômica dessa pátria. Por quê? Porque outro traço do bolsonarismo, da extrema-direita no Brasil, é o alinhamento quase que incondicional à potência hemisférica, que é os Estados Unidos, no nosso caso. Perfeitamente. A gente vai vendo aqui as características, né, que vão sendo distribuídas. Eu acho interessante isso, né? Quer dizer, nos Estados Unidos você está destacando que tem a questão econômica. É um nacionalismo econômico que, quando a gente vai codificar o programa, posiciona o programa do Trump muito à esquerda do Bolsonaro, porque ele tem esse conteúdo do nacionalismo econômico que dialoga com a ideia de protecionismo. É que o Bolsonaro, me parece que mesmo quando ele estava na presidência, não existe um programa econômico. O programa dele é ultraliberal, era o Paulo Guedes, né? E agora existe até um vazio, um vácuo, né? Não existe o posto Talvez, Conde, aí a gente pode pensar junto em outros momentos, pode estar havendo uma mutação nesse caso, né? Como o bolsonarismo está se transformando num movimento social e está atingindo as classes trabalhadoras, ainda que um espectro dela, precisa incluir um componente discursivo que dialogue especificamente para com elas. O discurso puro e simples do neoliberalismo, disciplina fiscal, não conversa com essa galera que está aí. O povo trabalhador não quer nem saber dessa história, não chega, né? Mas o povo trabalhador, hoje em dia, quer um discurso de empreendedor.
acha Sim. que tudo que o Estado vai fazer de regulamentação vai prejudicar ele, é coisa para preguiçoso. Eu vi Então, uma entrevista fantástica ontem na Folha de São Paulo que vai te interessar, depois eu vou te dar o link, de um especialista em comunicação dizendo que o presidente Lula, ele deu respostas lacônicas, assim, sabe? Quase monossilábicas, mas muito cirúrgicas, dizendo que o presidente Lula precisa incutir de novo no seu discurso a questão do sonho pessoal das pessoas. Quer dizer, a questão de querer ascender, ganhar um melhor salário e tudo mais, para ele voltar a se comunicar com esses setores, que é o que você está não acabando de dizer. adianta a gente entrar no Uber, chegar para o Uber e falar assim: olha, você é um idiota, você não está vendo que você está trabalhando 15 horas por dia? Quando o Uber está contando para a gente que ele, está ganhando dinheiro, que ele comprou isso, que ele comprou aquilo, que ele está batalhando e está ganhando dinheiro, não adianta a gente falar assim, mas você está ganhando esse dinheiro às custas da sua vida, você não tem vida, você trabalha 15 horas, a gente não pode falar isso. Sem Isso é contar o superioridade equívoco, moral. Maíra, sem contar o equívoco do programa que foi apresentado para legalização dos motoristas, tudo mais, né? Tudo errado ali. Você chegou a ver o plano dos motoristas de aplicativo que foi apresentado pelo governo? Parece um plano que foi redigido pela Uber, basicamente. Não, eu não entendo o governo fazer isso sem ter um diálogo direto com as organizações dessa camada. Somos e eu acho dois. estranho o PT fazer isso, né? Porque é um partido que vem do sindicalismo. E isso é tão bom, porque isso, ao mesmo tempo que estimula a estruturação deles em atores coletivos, né? Em sindicatos, em organizações coletivas, que vão dar esse senso de comunalidade, de importância de regras e regulações, atrai ele para essa estruturação da sociedade civil, atrai esse movimento, esse setor, e estimula ele a ter seus representantes. Então, o que se comenta é que o grupo de trabalho para a formulação dessa política de motoristas de aplicativo teve um representante dos motoristas fake, um representante que muito possivelmente foi plantado ali pela própria Uber. Agora, espanta o PT, que é um partido experiente, né, não ter se dado conta disso. Esse que é o detalhe. Então, esse representante sindicalista do Uber, dos motoristas, que se reuniu com o governo durante meses e tudo mais, ele não representa os motoristas não reconhecem, né, nada nele. Você não pode pegar a coisa pronta. Se você vai pegar representações da sociedade civil, que ainda são incipientes, você tem que dar estímulos para que essa representação se estruture, se organize. Perfeitamente. Vamos lá, seguir mais um pouquinho aqui, Maíra, no bate-papo. Bel Corrêa, façamos super lives das tantas provas, das tentativas. Olha lá, o Malafaia está falando. Vamos ouvir o Malafaia, então? Daqui a pouco eu volto com a Bel Corrêa aqui no bate-papo. Vamos ouvir um pouquinho o que ele está falando. Antes da minha fala, eu vou pedir uma palavra de vocês. Um homem guerreiro, um dos maiores batalhadores, chama-se Senador Magno Malta. Ele está internado no hospital, tendo que fazer uma cirurgia para não... Você está ouvindo, Maíra? Estou. Ah, então falando do Magno Malta. Então eu vou contar 1, 2, 3. Quando eu disser já, eu queria que vocês falassem força guerreiro. Ok? No já, hein? 1, 2... Bom, já que ele está falando do Magno Malta, vamos falar mais um pouquinho. Daqui a pouco eu abro para pegar o clímax dele, que eu acho que é bem mais importante. Ele muito já bom. Avisou, querida Maíra, que para quem achou o discurso na Avenida Paulista forte, né, assim, tóxico, ele vai ser muito mais, vai atacar muito mais aqui. Ele avisou isso nas redes dele. A gente vai conferir já isso. Agora, sempre o Malafaia. Como é que você está entendendo o Malafaia nesse contexto? Eu queria que você falasse um pouquinho antes de eu abrir o áudio dele aqui. Malafaia, ele é um líder da extrema-direita global, com ainda uma forte ascendência dentro do plano real, né? Que a estruturação orgânica dele são as igrejas evangélicas, no caso a ADVEC, que é a igreja dele.
Isso dá a ele base social. Então, ele é, ao mesmo tempo, alguém que está no plano global de elites sociais que configuram o discurso da extrema-direita global. Eu colocaria ele junto com Steve Bannon e outros formuladores de temas e conteúdos, e, sobretudo, engajamento nas redes. Ele é um influencer, um líder da extrema-direita global. Ele dita os rumos e, portanto, ele está numa relativa vanguarda, ou seja, ele tem conteúdos mais fortes do que os atores propriamente que têm interesse em exercer cargos. Isso libera ele para ser alguém que possa falar de maneira mais radical e, com isso, atrair mais engajamento. Vamos abrir um pouquinho o áudio aqui do Malafaia. Onde é que está a ilegalidade dessa potoca? Em lugar nenhum. O Bolsonaro apresentou um documento sugestivo para análise dos comandantes militares. Agora, escute, eu não vou dar o nome dessa jornalista inescrupulosa. Como é que ela coloca a safadeza da fake news, minuta de golpe? Matéria principal, a manchete, Bolsonaro propõe GLO, propõe estado de defesa e de sítio. Diz ex-comandante do Exército, general Freires Gomes. Embaixo, olha a cachorrada da Globo. Embaixo, Freires Gomes diz que a minuta de golpe encontrado na casa do ex-governador o ministro Anderson Torres, escute, ela insere a palavra minuta de golpe. O ex-comandante do Exército não fala nenhuma vez em minuta de golpe. Minuta de golpe é a maior fake news da história política do Brasil. Tá lá, ele antecipou que ia falar essa questão da minuta de golpe. Posso pedir para você comentar um pouquinho esse trecho, querida Maíra? Claro, eu acho interessante, mas talvez em termos estratégicos um pouco relevante, né? Esse esforço que o bolsonarismo faz para os líderes, né? Tanto o Bolsonaro como o próprio Silas, para informar a situação, a população, né? Os seus apoiadores, de que ele não tentou de fato um golpe, de que ele está jogando dentro das 4 linhas da Constituição, de que ele tem respeito às instituições democráticas. E de quando ele ataca as instituições democráticas, faz isso para defendê-las. Eu não sei em que medida essa população, esses apoiadores do Bolsonaro, esse núcleo duro, teria tanto pruído em aderir a um propósito francamente golpista ou francamente cáustico à institucionalidade liberal que temos. Mas que há essa estratégia que, desde a última manifestação, é oferecida à população, né, discursos e argumentos para que eles contestem, como Flávio Bolsonaro fez longamente no Roda Viva, esse argumento de que o bolsonarismo ele é antidemocrático. Eles estão oferecendo, né? Eles esgarçam a ideia de democracia, deixando de lado o conceito de liberdade das minorias como algo que faz parte, direito de minorias. É uma democracia majoritária, o que importa é a vontade da maioria, e o desrespeito em relação às instituições que compõem essa democracia é esvaziado, como o caso das urnas eletrônicas, que continuam sendo objeto da contestação das lideranças bolsonaristas. Mas as urnas diminuiu muito os ataques às urnas. Por isso que me chamou muito a atenção Flávio Bolsonaro falar longamente sobre isso. Ele retomou o assunto, né? Parecia que não estava avisado, né? Não sei. Eu acho que, não sei em que medida eles não podem abrir mão dessa ideia de contestação da urna eletrônica por entenderem que isso cala muito fundo ao seu eleitor. Parece que é universal, né? Porque o Trump também, né? Aquela coisa. E acho que isso é tudo uma bagunça mesmo. Você acha que ele ganhou mesmo? Não ganhou.
porque essa contestação reforça uma aparência de anti-establishment, né, que faz parte desse universo de contestador do sistema, de radical, que é o que está dando, colocando numa palavra muito pouco erudita, o charme da extrema-direita. A extrema-direita está mais charmosa, a gente vem conversando muito sobre isso, do que nós do campo progressista, porque ela fala nisso, ninguém presta, vamos acabar com tudo. Não, e a esquerda, como ela conseguiu resultados ao longo das últimas décadas, digamos assim, do ponto de vista civilizatório pelo mundo todo, ela se tornou agora defensora das instituições. Então, ficou uma coisa assim, a esquerda, inclusive aquele livro que você recomendou de um autor argentino, né? Vamos ouvir mais um pouquinho aqui o Malafaia e a gente volta com a Maíra em menos de um minuto. Vamos ver. Em 2017, Alexandre de Moraes dá o troco no PT. Numa faculdade, Alexandre de Moraes diz que os governos do PT, governos de ladrões, por isso foram colocados para fora. Também nesse período, o excelentíssimo senhor ministro do STF, Gilmar Mendes, disse o seguinte: está tudo registrado na imprensa, que o Brasil era uma democracia, era uma cleptocracia. Isso é, Estado governado por ladrões. Tem até os efeitos sonoros Olha só o cara fechando o olho ali, não sei se é de calor ou se é que ele está vendo, tendo uma visão, né? Agora, Maíra, o que fica também claro aqui nesse trechinho do Malafaia, ele está trazendo o que é real, na verdade, porque todos esses ministros, eles execraram o PT e o Lula tempos atrás. Ele está trazendo só isso, né? Por isso que a gente não tem que ficar batendo palminha para maluco dançar, ficar assim, Xandão. Gente, esses caras, eles precisam agir como uma instituição, a partir do devido processo legal, que é a única coisa que os protege. Fala-se muito da prisão do Bolsonaro ou da prisão dos financiadores do 8 de janeiro. É fulcral que isso seja feito na mais perfeita consonância com o processo legal, que tenha rigor, para que a gente não seja acusado, o campo progressista, de operar com as mesmas ferramentas, que são o lawfare. Lava-jato de direita, lava-jato de esquerda. É deixar claro que não há nenhum interesse do campo progressista no esgarçamento do devido processo legal. Olha só, eu estou aqui fazendo uma reflexão, quero que a Maíra também comente o seguinte. Maíra, a gente vai avançar um pouquinho aqui, tudo bem para você? Eu acho que eu quero fazer a transmissão até a fala do Bolsonaro, e aí à tarde a gente vai ter uma rodada de análise de todo o evento, no conjunto, a partir das 14 horas. Então, o que eu fico, você como cientista política, e eu da área de ciências humanas também, porque a linguística faz parte desse conjunto, a gente sempre, e a esquerda, né, historicamente, a gente sempre tenta entender os acontecimentos históricos. É aquela coisa, o fenômeno do Bolsonaro, ele é explicável sociologicamente, ou até cientificamente. Então, a pergunta que eu faço para você é, qual que é, né, qual o papel desse conjunto, desse grupo e dessa reorganização para a gente, para o brasileiro? Quer dizer, a gente não pode simplesmente ignorar, falar que é um ponto fora da curva, né? A história do Bolsonaro. Para mim, Bolsonaro ele representa o estereótipo do político brasileiro, que tem a ver, inclusive, com a personagem do Odorico Paraguaçu, do Dias Gomes, né? É o sujeito, ele não fala difícil como Odorico Paraguaçu, mas enfim, o populista, o conservador, o cara que fala essas expressões populares e tudo mais, e ganha popularidade com isso e ganha a confiança de uma população que gosta dessas máximas. Enfim, qual que é a justificativa científica, né, para esse conjunto na sociedade brasileira? Você entendeu a minha questão?
Eu entendi a pergunta de $1 milhão, né? $1 milhão. Ela em muitas conversas. Mas essa associação do Bolsonaro como mais do mesmo, eu acho que prejudica nós, enquanto analistas, de observarmos as suas especificidades. De fato, o político médio brasileiro, que é aquele cara de 40 a 60 anos, heterossexual e branco e com uma formação escolar de terceiro grau, o Bolsonaro mais ou menos se enquadra ali, porque ele é uma pessoa de origem militar e que reivindica isso. Ele, durante a sua trajetória no Legislativo, não se comportou tanto como um político fisiológico ordinário. Ele encontrou um nicho. Ele não é como um político fisiológico ordinário que faz política só de maneira muito vazia em termos de conteúdo. Ele tinha um conteúdo discursivo determinado. A defesa da ditadura militar, a crítica à política tal como ela é, aos outros atores políticos. E, portanto, ele não se comportava como alguém que fazia grandes articulações no Congresso. E nem mesmo seguiu a progressão de carreira política tradicional, que seria ele se eleger em algum momento para outro cargo do Executivo, que não diretamente a presidência. Há coisas na trajetória de Bolsonaro, há elementos que têm uma especificidade desse personagem, conferem uma especificidade a esse personagem, e é sobre isso que a gente deve se debruçar. Por que ele, com essas especificidades, conseguiu algo que a direita nunca conseguiu no plano nacional? O Odorico Paraguaçu não era um candidato à presidência da República. Uma coisa é você encontrar o discurso do bandido bom e bandido morto, ele sempre esteve presente em âmbito subnacional. A relativização dos direitos humanos, ela sempre esteve presente de forma difusa em âmbito subnacional. A contestação, a homofobia, a misoginia, sempre estiveram presentes de forma difusa em discursos no âmbito nacional. O que o Bolsonaro faz é trazer isso de forma muito mais nítida, como reivindicação, e para o plano nacional. Eu vejo também semelhanças com a questão da prática, né? Rachadinhas, a coisa da propina, do percentual, que isso é típico do político brasileiro. O bolsonarismo ele elevou isso à categoria de estrutural, né? Quer dizer, por isso que eu tenho essa, digamos, essa tese de que seria o conjunto, o ápice da política brasileira que se desenvolveu, né? Política, evidentemente, não a de esquerda, né? Não a de esquerda. Isso ainda é uma leitura muito triste, dizer que... Porque a esquerda existe, nós fazemos política há muito tempo e ganhamos eleições, pelo menos desde a redemocratização e mesmo antes dela, com o PTB, né? Nós sempre tivemos políticos que, mal ou bem, dialogavam com o campo popular e a população sempre os escolheu e sufragou, em âmbito subnacional e em âmbito nacional. A gente não pode apagar e colocar os políticos como todos iguais e a política como algo que é caracterizado por essas dinâmicas. Não que essas dinâmicas não façam parte até dos políticos programáticos. Ninguém faz política escrevendo texto igual a gente escreve textos muito bonitos. A gente não precisa fazer concessões. Alguém, para exercer política de fato, vai ter que fazer concessões, vai ter que dançar alguma dança, senão não vai fazer política. Mas colocar todos no mesmo balaio, do caso do bolsonarismo, né, cujo objetivo é um projeto de poder excludente que visa restringir a cidadania daqueles que pensam de maneira diferente em relação aos seus corpos, aos seus afetos, seu entendimento de família, e mesmo suas preferências políticas, essa ideia de proscrever, de eliminar o inimigo, é algo que é um componente do bolsonarismo e que opera de forma distinta no que operava antes. E uma coisa que a gente precisa investigar também porque o Brasil, também não podemos desprezar, tem uma história da esquerda muito singular. O Brasil é um dos poucos países que tem um partido forte de esquerda, né? Ora mais fraco, ora mais forte, continua sendo o partido mais popular do país, as pessoas mais se identificam e tudo mais, que é o Partido dos Trabalhadores.
e a interconexão entre esses dois polos, né? Por que essa esquerda no Brasil, talvez, porque olhando friamente, Maíra, não sei se você concorda comigo, o que desencadeou o bolsonarismo foi o antipetismo, né? Um ingrediente absolutamente importante nesse caldo aí do bolsonarismo. Olha, eu quero ouvir mais um pouco. O Malafaia não para. Ele vai tomar conta do evento todo aqui, não vai deixar o Bolsonaro falar. Vamos ver o que ele está falando mais um pouquinho? Se aqui a transmissão permitir. Quando você assiste o jornalismo da Globo, tem hora que eu tenho vontade. Ele ataca a Globo, né? Está atacando o tempo todo, o que também é uma técnica muito forte. Vomitar. Olha lá. Eles fazem um malabarismo para defender o governo Lula e Alexandre de Moraes. Agora presta atenção. Alexandre de Moraes é uma ameaça à democracia. E eu vou provar com as leis. Escute. Alexandre de Moraes rasgou artigo 5º, inciso 4 e 6 da Constituição. O artigo 5º é cláusula pétrea. Não pode ser mudado, quem dirá rasgado. Ele rasga a liberdade de expressão e a liberdade de consciência. Alexandre de Moraes rasgou artigo 5º, inciso 16º, a liberdade de livre manifestação. Aquelas pessoas estavam há meses no QG do Exército sem quebrar nada. Foram levados como gado e marginais e condenados por esse ditador. Alexandre de Moraes rasgou. Olha, eu vou tirar um pouquinho esse, que eu acho que tem um canal que está melhor aqui, para eu pegar, e eu acho que também o Bolsonaro já subiu. Acho não, né? Estou vendo aqui que ele já subiu no palanque. Deixa eu fazer isso aqui porque a gente busca a melhor transmissão para vocês. Então tá aqui, deixa eu abrir o som, peraí. Ataque forte ao Alexandre de Moraes, né, Maíra? E essa ideia das liberdades, né? Liberdade de expressão e de consciência, ignorando que é papel do Supremo contrabalançar e equilibrar. Eu vou dizer para vocês, diante do que Elon Musk tem denunciado, escute, Folha de São Paulo, domingo passado, editorial da Folha. Editorial da Folha, domingo passado. Alexandre de Moraes tem que parar com a censura. Agora eu vou falar o que eu acredito. Permita-me usar a minha fé. Eu digo, Deus, em nome de Jesus, uma dessas coisas vai acontecer no Brasil. Uma intervenção da justiça divina direta. Segundo, pressão do povo sobre senadores. Terceiro, eu vou. Agora entra essa música triste aqui. Ele está orientando as pessoas, ele está dando uma lista do que as pessoas, o que o bolsonarismo, não só as pessoas, quem está ali, não, mas os deputados, os atores políticos, o que eles têm que fazer? Pressionar os senadores. É interessante como que eles aproveitam esses momentos para dar orientações gerais para o grupo. Porque é assim que eles funcionam, né? Por isso que foi tão desesperador quando o Bolsonaro sumiu. Era um bando sem líder. Esses eventos são importantes para manter o grupo coeso. Agora, o que você está achando dessa virulência do Malafaia, Maíra?
Eles estão indo... Oi? É o modus operandi dele. Não te surpreende? Não. Ele não me surpreende, e ele falou que ia fazer isso, né? Falou que ia fazer isso. Agora, ver ele fazer é outra coisa, né? Não, me surpreende assim, se eu chegasse de Marte agora na Terra, eu acho que eu ia pedir para voltar para Marte. Mas eu já escuto o Silas falando há muito tempo. Sim, não, o Silas é uma personagem realmente que está há muito tempo no imaginário já, né, das pessoas. E o terrível é que ele fala, muitas vezes, em nome de toda a comunidade evangélica do país, e não é isso, né? Ele representa um pedacinho, né? Não é um pedaço muito grande. Assim, né? Mas a gente não pode achar que ele não tem capilaridade social. A Advec é uma igreja pujante e ele é um grande pregador. As pessoas ouvem ele, e quando ele manipula regras, a alusão que ele fez à Constituição, ele faz de maneira análoga aos textos bíblicos. Ele é alguém que tem profundo conhecimento dos textos bíblicos. E isso conforma um discurso que engaja e que conecta. As pessoas acreditam nele e acham que o que ele fala é muito pertinente. Resumindo, não é um imbecil. Esse enquadre teatral que você está assistindo aqui junto comigo e com o nosso público aqui, Maíra, você acha que eles estão, mesmo que o evento, se o evento for menor, que me parece que vai ser menor que o da Paulista, e isso vai ser algo que eles vão ter que lidar, enfim, mas eles também lidam com qualquer coisa, né? Eles vão falar assim, não, foi 1 milhão de pessoas, e quem falar o contrário vai ficar falando sozinho diante deles. Mas como é que patamar que você considera? Eles estão aprimorando essa reorganização, estão mais coesos? Você acabou de falar em coesão, o discurso que coesiona um grupo. Qual a avaliação que você faz? Está abraçando o Bolsonaro agora. Vão abraçar, chorar, e acho que agora o Bolsonaro vai falar, mas eu passo para você. Vai lá. O momento em que a gente estava em dúvida se o bolsonarismo ia vingar, passou. Vingou, vai eleger prefeito, vai se capilarizar, está se fortalecendo. Mas ainda acho que se o quantitativo for muito menor, pelo menos não vai dar pânico, não vai pressionar o governo, e o governo não vai... porque isso tem impacto na dinâmica governo-oposição, né? O que a gente está vendo aí tem impacto nas eleições municipais, na dinâmica governo-oposição. Então, assim, o quantitativo importa, e o campo discursivo, você vê que está ficando mais organizado, mais estruturado, convergência entre os discursos, um evento bem organizado, as grandes lideranças do bolsonarismo em suas diferentes facetas estão aí. É interessante que essa pessoa está falando com ele e ele não olha para a pessoa, né? O Girão, né? É o Girão que é o mestre de cerimônia. Vazio, olha. Vamos ver o que ele está falando aqui. Peraí, deixa eu abrir aqui. Que fez com que Sadraque, Mesaque e Abednego entrassem na fornalha e o fogo não os tocassem. A nação brasileira está gritando por liberdade, está vendo seus olhos marejados. Eu vou tirar, até porque também essas musiquinhas de fundo que eles colocam aí, às vezes podem violar direito autoral. Eu vou até conferir aqui no YouTube, que eu estou tomando todo o cuidado do mundo agora com relação a isso. Na verdade, eu estou interessado agora no que o Bolsonaro vai falar. Como é que vai ser? Agora, a gente vê que é um evento, Maíra, assim, de muito fanatismo, quer dizer, gritos e mais gritos, todo mundo grita. Não tem ninguém falando ali. É só na base do grito. Isso interfere no sentido, né? Isso interfere na... É uma opção estética. Eu também tenho medo dessa coisa de eles são fanáticos, eles são zumbis, eles são... Tudo que diminui eu acho ruim. Eles berram, gritam, é uma opção estética. A opção por um tipo de retórica que tem essa conotação religiosa e que muitas vezes adota essa estética sonora de você ter picos de altura e depois de baixa. Sim, sim. Olha lá, ele está se posicionando aqui, acho que já começou a falar. Ele deve fazer... Vamos abrir um pouquinho aqui, Maíra? Espera só um pouquinho. Vamos lá. Obrigado, meu Deus, pela segunda vida que me desse em Juiz de Fora.
Obrigado pela difícil missão de estar à frente do Executivo por 4 anos, onde tivemos a oportunidade de mostrar a vocês o que é esse gigante chamado Brasil. Aqui é liberdade de expressão. Com liberdade de expressão, com um telefone desse e um filho ao meu lado com um marqueteiro, nós chegamos à presidência da República. O sistema que vocês já começam a ver a cara deles por aí, não gostou dos 4 anos nossos e passou a trabalhar contra a liberdade de... Qual é a próxima grande novidade? Galaxy acredita que a... Tá aqui, eu peço desculpa porque assim não tem a propaganda do YouTube aqui que eu fui pego de surpresa. próxima grande novidade... Deixa eu só pular. Vamos voltar aqui. Com isso, chegou alguém fora do sistema presidência da República. Sem isso, com censura, com discriminação, eles fizeram voltar a cena do crime, o maior ladrão da história do Brasil. Ainda tem a desfaçatez de dizer que salvaram o Brasil de uma ditadura. Elegeram um cara que é amante de ditaduras, que é amante do falecido Fidel Castro, que venera o ditador Nicolás Maduro e que está agora ao lado do Irã nesse conflito do outro lado do mundo. Mais ainda, estiveram ao lado do Hamas. Isso que temos aí é democracia. Mais do que interferir, querem nos calar para que a verdade como um todo chegue à tona. O que faz vocês estarem presentes aqui hoje é um sentimento, é algo que por vezes está no subconsciente de vocês, que estamos percebendo. Maíra, eu percebi que você já anotou um monte de coisas aí, tô certo? Pegando os elementos aí do discurso do Bolsonaro. Depois eu não quero atrapalhar a tua pesquisa, eu sei que você vai ver esse discurso depois na íntegra para fazer as suas considerações. Eu trabalho com análise de conteúdo que faz performance, né? Eu leio impresso. Ah, você lê impresso, né? Mas fala para mim o que te chamou atenção nesse trecho. Começou a manchete para mim do início é o reconhecimento do Carlos Bolsonaro, que sempre foi o filho feio, o filho menos prodigioso, e ele começa fazendo o reconhecimento do Carlos e dizendo que ganhou a eleição graças ao celular. Algo que tem algum sentido, mas não muito, porque Bolsonaro, eu tenho uma pesquisa exatamente sobre isso, ele teve presença massiva em programas televisivos, ele se tornou uma personalidade da extrema-direita graças à mídia tradicional, essa mesma que ele está criticando. Não foi só celular. Outro ponto que eu acho interessante é colocar essa dinâmica, né, da internet, das redes, como antissistêmica, né, como algo que está fora do sistema. Eu não vejo muito sentido. Faz parte do mesmo sistema, né? O sistema contém essa nova forma de fazer formação de opinião pública. Não está fora do sistema. E aí vem o grande momento, que é como a gente estava falando antes, o antipetismo é o elemento que amalgama, que é o ponto nodal entre os diferentes grupos que compõem o bolsonarismo. Então, para manter essa coesão entre evangélicos, liberais, úberes, empresários, ricos, pobres, o que ele precisa? Desse ponto nodal, desse inimigo. Quem é o inimigo? Lula ladrão. O maior ladrão da história. Outro ponto que eu achei interessante é a atualização do discurso para o contexto. Né? Não é um discurso que até ali
tudo antigo. Mas veio elementos novos. Quando ele faz a associação do Lula com a ditadura, através das relações internacionais, que é algo que está sempre nos discursos do Bolsonaro, ele atualiza fazendo menção à guerra do Hamas, a guerra contra o Hamas, é o extermínio que está acontecendo contra os palestinos, e ao Irã, um fato bem recente. E ele mostra que está atualizando esse discurso. Hamas, Irã, né? Tudo junto, como se fosse uma tempestade perfeita. Fidel e Maduro, assim, ó. O quê? Hamas, Irã, Fidel e Maduro. Tudo Fidel e Maduro. E eu peço agora, respeitosamente, uma salva Eles estão de fazendo palma para desagravo. Elon Musk. Elon Musk, no momento que ele faz salva de palma a Elon Musk. Isso estava previsto. Falaram até que o Musk ia vir, não falaram? Bom, não sei se ainda falaram, mas isso a desfaçatez agora. Muito difícil. O consórcio capitaneado pelo Sistema Globo. Dizem que ele está atacando a nossa democracia para impor aqui uma ditadura. Nas ditaduras não tem economia. Como ele quer, como dizem, impor uma ditadura, se nas ditaduras não tem liberdade e ele, com o que ele vende, não teria como ganhar absolutamente nada aqui no Brasil. Falei um pouquinho de Paulo Guedes. Vamos falar um pouquinho mais da qualidade de ministros. Eu cheguei sem dever nada para ninguém. Cheguei porque a maioria do povo brasileiro assim o quis. E entendam, foi aberto um inquérito pela Polícia Federal em novembro de 2018, acusando a mim de ter fraudado as eleições. E acreditem, esse inquérito está até hoje em aberto. Não vamos falar aqui de fraude. Vamos considerar 22 coisa passada. Agora, quando o meu partido questiona dentro da lei algo pontual sobre as eleições de 22 contra o atual mandatário, arquivamento e multa de 22 milhões de reais. Que democracia é essa, Tribunal Superior Eleitoral? Ato contínuo. O TSE me julga inelegível em dois momentos. Primeiro, porque eu havia me reunido, sim, com embaixadores. Eu não me reuni com o traficante do Morro do Alemão. Depois, porque eu botei ao meu lado, no setembro de 22, um grande empresário, um grande homem, Luciano Hang, me tornaram inelegível pela segunda vez por causa disso. Dizer ao TSE que eu não botei do meu lado, nem dentro do ministério, a dama do tráfico do estado do Amazonas. E vocês começam a fazer comparações. Tem aqui um jovem garoto, Adolfo Saxida, que pegou o Ministério das Minas e Energia no final. Ele acertou via desburocratização a exploração de urânio em Santa Quitéria, no estado do Ceará. Olha o Macron de olho daquilo lá. Alguém acha que ele veio ver girafas na Amazônia. Também esse ministro, via desburocratização, fez com que a região mais pobre de Minas Gerais, do Nicolas e do Bruno Henrique, que estão aqui, que é o Vale do Jequitinhonha, poder explorar lítio para o nosso país. Nós não temos como comparar o Saxida com o atual ministro das Minas e Energia. Quando se vai para o agronegócio, como acabei de vir agora, de Sinop, Mato Grosso, é uma pequena, grande mulher.
Olha, eu acho que tem elementos interessantes aqui já nesse outro trecho da fala dele também. A gente está fazendo uma análise do discurso aqui em tempo real com vocês, é uma experiência muito boa. E a Maíra aqui, como sempre, trazendo muitas coisas que a gente não percebe, mas ele está trazendo o discurso agora um pouco do político, né? De fato, né? Agronegócio, está falando do Saxida. Como é que você está vendo esse momento? É um discurso híbrido, né? O Bolsonaro mistura tudo. O Malafaia é religioso na veia, mas o Bolsonaro ele tem essa questão também que é curiosa, né? O Malafaia não foi tão religioso, ele falou de liberdade de expressão, falou da Constituição. É como a gente estava conversando, o Malafaia agora ele não é mais apenas um líder evangélico, ele é um líder político da extrema-direita global, como Jair Bolsonaro, que está apresentando um discurso muito bem montado, tudo menos imprevisto. Imprevisto não, como é que fala discurso que é um discurso que é montado, não é um discurso de improviso. Sim, não é improviso. Um discurso que não tem nada de improviso, está falando nos principais temas que conectam ele com esse eleitor, o tema da segurança pública, né? A crítica ao campo progressista, que não demoniza, não opera numa relação maniqueísta com o crime organizado, com o crime de modo geral. Ele fez uma menção ao Flávio Dino, né? Você percebeu ali? Eu não ouvi a menção ao Dino. Não é uma menção, na verdade é uma alusão, né? Ele disse: eu não me encontro com o pessoal do tráfico, porque o Dino sempre foi acusado, né, Dino? Mas o traficante no Morro do Alemão, acho que foi da vez que o Lula foi no complexo do Alemão, botou aquele bonezinho do CPX. Eu acho que ele se referiu ao Dino, mas também tem essa a dama do tráfico é Dino, com certeza. Mas, de todo modo, ele faz alusão a isso, né? A como que a esquerda, e esse discurso está muito forte com a coisa da saidinha. Como que a esquerda... Eu acho que, do ponto de vista da organização do discurso, está mais forte do que da Paulista. Agora, do ponto de vista do público, está mais fraco, o que equilibra as coisas. Agora, ele pega o governo Lula, Maíra, desculpa, vou te passar imediatamente. Ele pega o governo Lula numa situação delicada, né? Mais delicada do que na Paulista. A situação do governo Lula é sempre delicada. Sempre. Porque a gente tem um Congresso pressionando por concessões. No caso, a situação das emendas, né? O veto às emendas tem sido um ponto de conflito muito forte, e o governo partindo para cima do Congresso, né? Não sei se você está vendo que a gente está nesse contexto em que o governo falou que não vai tirar o Padilha, em que vai vetar a saidinha, vai vetar as emendas, está dobrando as apostas, né? Prendeu o primo lá, afastou o sobrinho do Lira, o primo, sei lá. Afastou o primo do Lira. Você acha que o governo está indo... Eu acho que o governo está cuidadoso demais, está pisando em ovos ainda com o Lira e com o Congresso. Eu acho o contrário. Você acha o contrário? Ele falar que não vai tirar o Lira, um dia depois do Arthur Lira falar que tem que tirar o Lira, muda ministro, gente. É ministro que tem que mudar. Ministro é um cargo que muda-se. Mas eu acho que se tem uma estratégia por trás, a gente já conversou sobre isso. Se tem uma estratégia por trás, acho ótimo. Se tiver uma estratégia, a gente vai apertar, vai perder umas, ganhar outras. Eu acho bom se tiver. Mas se não tiver, vetar a saidinha no momento em que a população toda, de alguma forma, erroneamente, nós concordamos, vê nesse projeto de lei uma saída para o problema da segurança pública. Eu acho que isso é a crônica do problema que o Lula está enfrentando. Quer dizer, a base, como o governo não tem base, eu conversei esses dias, não me lembro agora qual entrevistado, o governo não tem ação, não tem articulação, porque não tem base. A pessoa me disse isso. Tudo bem, isso é uma formulação. Agora, isso mostra como essa base pequena que o governo tem joga nas costas do Lula a responsabilidade pelas coisas. Então, assim, a gente não teve capacidade de enfrentar, né, a questão da saidinha aqui, o Lula veta. Quer dizer, cai tudo no colo do Lula. É uma coisa complicada. Outro ponto que é muito grave, que a gente também vem conversando. O Lula está tendo que jogar as 11 posições.
do futebol. Ele tem que ser o articulador no Congresso, ele tem que fazer conteúdo para a mídia social. Ele fica muito concentrado na figura dele, porque os outros ministros e mesmo os líderes parlamentares estão ainda muito incipientes na disputa de protagonismo com a extrema-direita. Algo que o Flávio Dino fazia, mas que os outros ministros não estão assumindo esse compromisso. Tem que gerar engajamento. E não estão gerando. Não adianta fazer coletiva de imprensa mais, gente. Eu achei a declaração do Padilha de ontem ruim. Ele disse assim, está tudo superado já o problema que a gente tem com o Congresso. Eu acho que o Padilha, se ele diz isso, ele não está falando a verdade, porque não está superado nada, né, Maíra? Não está. Eu acho que semana passada, não sei se foi quinta, teve a votação de um requerimento de urgência de um PL que vai abrir espaço para a criminalização dos movimentos sociais, sobretudo movimentos do campo. Eu não sei se você viu isso. E aí o governo perdeu de 293 a 111. Isso, para a gente que gosta de algum número, é uma derrota muito expressiva. É menor do que a base. Maíra, vamos ouvir mais um pouquinho. Poderia ficar nos Estados Unidos. Estaria muito bem de vida. Mas não poderia abandonar vocês, abandonar o meu Brasil. Riscos eu corro. Está dizendo que poderia ir para os Estados Unidos, né? Eu poderia estar nos Estados Unidos, mas eu estou aqui com vocês. É uma misturança muito grande. Copia. Dialoga com um tipo muito ruim, né, de sonho desse grupo, né, desse 2 a 5, desse grupo que o Bolsonaro, para o qual ele fala, que são essas pessoas cujo sonho é imigrar. São essas pessoas que olham para os Estados Unidos com idolatria e admiração. Por isso que esse camisa verde e amarela, não faz jus. Né? Se ele fosse, de fato, alguém cujo a principal orientação era o patriotismo, ele não estava falando que estaria muito bem, seria ótimo se ele tivesse imigrado. Isso nem passaria, isso seria um componente abjeto do discurso. Um patriota não imigra, né? Não foge. Bicho feio, né, Maíra? Vamos combinar que, assim, se contrapor a essa mistura desse caldo fascista, meio fascista religioso, não sei o quê, não é para qualquer um, hein? E daqui a pouco a gente não vai ter mais o Lula para fazer essa, né? Porque, assim, ele pode viver até os 120 anos, mas a gente precisa cuidar desse momento também, né? Como é que você vê o papel? Vamos explorar um pouquinho nesse final. Acho que ele está terminando o discurso. Daqui a pouco a gente ouve mais um pouco. Mas, assim, desafio da esquerda. A esquerda está sempre, né, tentando se encontrar, muda a comunicação. Né? O Lula não quer mudar ministro, ele não quer mudar. O João Paul Prats quase caiu. Mas o Lula, assim, parece que mudar para ele, se não for para ganhar apoio político, ele não muda. É isso que me preocupa. É isso que eu estava tentando chamar a atenção. Eu acho legal, eu, enquanto uma pessoa do campo progressista, o governo está tão aguerrido e tão combativo, cedendo pouco. Mas isso me preocupa porque a correlação de forças na sociedade é muito ruim. E no Congresso também. A sorte é que o fisiologismo funciona e que esses parlamentares querem recurso, emenda, querem ganhar eleição municipal, que é mais um ponto de estrangulamento, né, para o governo, porque muitas vezes vai haver rebatimento das disputas nos municípios na performance dos parlamentares em âmbito federal. Nos municípios, essas pessoas provavelmente não vão estar esses líderes, né, que são da oposição, eles vão estar apoiando candidatos que são contrários a candidatos do campo progressista nas suas cidades. Então, eles vão estar buscando fatos para mostrar que são oposicionistas nesse período. E continua a dificuldade de um novo campo surgir, né? Nem a esquerda nem a direita, né? Isso que eu acho que é o drama maior do nosso contexto. Quer dizer, o bolsonarismo e o lulismo e o petismo, quer dizer, a gente está precisando de um campo novo, né?
pelo menos na minha visão, né? Assim, uma direita democrática, se é que isso é possível, né? Para que a gente possa fazer um debate público de qualidade, né? O que você pensa sobre isso? A direita sempre vota junto contra o candidato de esquerda. Sim. Então, acho que é bom ter um candidato ali de direita tradicional para ventilar alguns temas, para dividir voto, né? Para dividir voto da extrema-direita. Mas eu acho que o lugar da moderação não está gerando engajamento. Então, eu acho que a chance disso acontecer é pequena, né? Muito pequena. Porque não vai ser influenciado o campo progressista. Isso é um ponto. Você, por exemplo, a Tabata Amaral. A Tabata Amaral, ela está muito mais próxima do Boulos do que do Nunes. Ela pode até pegar uns votinhos do Nunes, mas a identificação dela é com o campo progressista. Então, aqueles que têm ojeriza o campo progressista não vão votar nela. Maíra Goulart, deixa eu trazer comentários aqui do nosso público, pedir para vocês aqui, vocês estão se inscrevendo aqui de maneira muito intensa, eu agradeço profundamente, agora que nós estamos com 100 mil inscritos, então continuem se inscrevendo e continuem dando like aqui na nossa transmissão. Olha, a Bel Correia, que eu tinha começado a ler aquele momento e estou deixando para agora, né? Façamos super lives das tantas provas das tentativas de golpe e do desgoverno do Bozo. O E está dizendo aqui, eles estão passos à frente, organizados, mobilizados. Débora Caiafa, parabéns, Conde, obrigado, querida. Nefertiti está aqui. Vamos almoçar juntos para comemorar os 100 mil inscritos. Parabéns, querido, orgulho de fazer parte desse coletivo. Beijo para você, Nefertiti, querida. Sim. Bel Correia, por favor, lives para desmarcar as mentiras uma a uma. Deixa eu trazer Lília Oliveira mais uma vez, o Exército de Deus. Bozo exterminando o mal. Nossa. Deixa eu ver onde é que está aqui. Luiz Otávio Zahar. Hora de reconfigurar a gramática da esquerda. Isso a gente sempre fala, isso é legal. Vera Viana. Hoje que você tem 100 mil no canal, faço nível de 70 anos. Te vejo todo dia. Um beijo para Vera. Então, estamos juntos aqui na celebração. Regina Pissarra. O boné dela, ela nunca deixa de mostrar o rabo? Meu Deus, tá falando da Michele Bolsonaro, né? O rabo de cavalo? Imagina que é o rabo de cavalo, né? José Carlos Faria, vou para Copacabana de patriotário arrependido. Silvana Maria Ribeiro, obrigado pela colaboração. Alex Vieira Lopes, estou apavorado com esse Malafaia e sujo, loucura. Márcio Done Campos, falam de 10 mil pessoas, isso é apenas um quarteirão na Avenida Atlântica, portanto é nada. Bom dia, caro Conde, bom dia, querido. Pierre, professor Chico Teixeira disse que o governo poderia ter utilizado a data de hoje para fazer um grande ato em Brasília como contraponto ao ato deles. Será? Tá aqui, tá lido, tá dito. Geisa Costa Meirelles, feliz pelos 100 mil do teu canal, te acompanho desde o início. Beijo para Geisa. Ontem eu vi uma crítica à Glaze, porque ela que chamou aquele movimento de resposta ao evento da Paulista. Ela estava presente na Bahia e tudo mais. E o evento foi fraco. Quer dizer... 1.500 pessoas, não foi? Seria... não me lembro. Que ele foi diluído no Brasil, né? Mas, assim, responder assim diretamente é um erro, né? Responder nesse sentido. Não né? é só um erro, gente. É alguma coisa que tem que chamar a nossa atenção. Por que nós, do campo progressista, não estamos conseguindo botar gente na rua? Isso é terrível. Tem que parar para pensar sobre isso. Não adianta forçar a barra. Não, vamos fazer que as pessoas vão. A gente tem que parar para pensar por que a gente não está gerando engajamento. O show do Alok hoje é aniversário de Brasília, né? O show do Alok lá, acho que botou 1 milhão de pessoas na esplanada dos ministérios lá. Podia chamar o Alok, né, para fazer uma manifestação. Né, Maíra? No caso dos Estados Unidos vai ser fulcral. O apoio dos grandes artistas ao Biden vai ser o que vai oferecer essa lufada de renovação para um candidato que tem um cheirinho de mofo. Mas não está proibido o artista se conectar na palanque político? Está proibido showmício, né? Showmício que é proibido. Showmício é uma coisa, a outra coisa é você manifestar apoio nas redes, mencionar apoio. Fazer um show, eventualmente. Vamos ouvir mais um pouquinho o Bolsonaro, e se ele não terminar agora, eu vou falar o seguinte, termina esse negócio aí para a gente poder... Fazer a sua parte. Hoje não somos mais igreja
grande parte, um povo sem informações. Temos O problema é que fica essa trilhazinha sonora terrível de fundo e dá um desespero. Olha, eu fiz uma vinheta em homenagem ao evento de hoje. Vou te mostrar, Maíra, porque você não viu ainda. Vou colocar aqui para todo mundo, ó, que é a vinheta em homenagem ao evento do Bolsonaro em Copacabana. Copacabana, fascistinha do mar. Fascistinha do mar. Copacabana, fascistinha do mar. Horrível, né? Horrível. Ai, gente, vamos parar de chamar eles de fascista, vamos ouvir eles, vamos dialogar. Porque como é que você conversa com alguém se você já logo de cara fala que a pessoa é fascista? Fascistinha do mar é alusão à música. Não, vale pela piada. Eu tenho senso de humor. Eu sou a favor da piada. Mas assim, eu também concordo. Concordo com você. Maíra, tá cheio de bolsonarista aqui no eu tô vendo, e eu tô por dentro, toda vez que eu vejo, eu te aplaudo. Exemplos de tolerância, é isso aí. Quer vir conviver no espaço público? Vem, seja bem-vindo. É igual na minha sala, adoro quando tem aluno de direita. É ótimo, vem, fala, participa, seja me orientando, adoro. Porque é isso, a gente tem que respeitar as pessoas e encontrar pontos possíveis de convergência, porque eles têm que existir. Claro. Os pontos de convergência têm que existir. E a gente tem que saber que muitas pessoas que migraram para o bolsonarismo eram lulistas, votaram no PT no passado, quer dizer, é povo trabalhador. A gente precisa agora fazer essa movimentação. Não quero ter preconceito, não vou ter preconceito com esse pessoal. Claro, se o cara desrespeitar aqui no bate-papo, fizer alguma coisa muito absurda, eu vou fazer aqui, eu vou dar uma de Alexandre de Moraes, né? Eu vou botar a tornozeleira nele. Mas eu acho que, no geral, a gente precisa ser generoso. Eles também têm senso de humor, imagina, são seres humanos, meu Deus do céu, não dá para ficar nessa onda. Ô, Maíra, eu vou encerrar essa transmissão e vou acompanhar o discurso final. O Bolsonaro deve estar terminando aqui o discurso, porque a gente já está há muito tempo aqui no ar, eu não quero prender mais a Maíra, nem vocês, que daqui a pouco também vão ter que almoçar, até porque também à tarde eu vou voltar aqui com outro conjunto para a gente analisar, já esperando esfriar um pouquinho o evento. Então, o evento é esse, acho que foi muita gente dizendo aqui que não tem 10 mil pessoas ali em Copacabana, as imagens parece que você tem um mar de pessoas. Vamos conferir um pouco mais esses números depois. E, Maíra, vou pedir para você fechar esse encontro aqui. É sempre, olha, cada vez melhor. O público aqui adora você, sempre, a comunidade toda, eu, os outros convidados, e está chamando muita atenção. Você tem produzido muitas leituras muito originais e potentes da situação do contexto político atual no Brasil. É um privilégio para mim ter você aqui sempre, toda semana e nesses momentos. Olha, eu vou começar dizendo que eu ouvi os que me precederam, que eu acho que foram abordados temas muito importantes pelo João e pelo Polena, e que é preciso que a gente pare, leia esses discursos, veja quais são os conteúdos, porque não é só os 10 mil que estão aí. Esses conteúdos vão ser transformados em pequenos vídeos e vão alimentar as redes sociais nas próximas semanas. Então, nós, o campo progressista, precisamos estar atentos se houve mutações no discurso, ao que eles estão respondendo, para que a gente possa, com tranquilidade e dialogando no sentido de combate, né, no sentido de disputa hegemônica a esses conteúdos. Eu espero que eu consiga produzir alguma coisa sobre isso, analisando esses discursos, né, da Michele, do Silas, do Geyer, do Nicolas, porque são facetas do bolsonarismo. Eu acho que a gente tem muita informação nesse evento de hoje. Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, muitas relações, e você vai ter muito trabalho. E eu estou aguardando seus artigos.